Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Estamos no meio de uma série sobre missionários e missões, falando sobre o cristianismo na China. Entretanto, estamos em uma época do ano muito significativa para os cristãos, que é o período do Advento e o Natal. Assim, nos próximos vídeos deste ano, vamos abordar temas mais voltados para esta importante data do nosso calendário, que mesmo os não cristãos comemoram, embora atribuam o motivo de suas comemorações a outros fatores que não a lembrança do nascimento de Cristo. E mesmo os mais céticos são contagiados de alguma forma por essa esperança que nos inflama como cristãos pela lembrança da vinda do Filho de Deus ao mundo para nos resgatar. Talvez alguns digam que Cristo não nasceu nessa época do ano, o que é muito provável, mas não importa quando isso aconteceu, e sim que aconteceu, e é tão certo como é certo que ele morreu, ressuscitou e está vivo, e um dia voltará para nos buscar. Celebramos seu nascimento, cumprimento de uma profecia dada por Deus ainda no Éden, para Adão e Eva, que da semente da mulher viria aquele que feriria a cabeça da serpente. Isso está lá em Gênesis 3:15. Por isso, damos glórias e nos alegramos e cantamos, dentre tantos, Adeste Fidelis, ou Vinde fiéis, porque estamos alegres pelo cumprimento da promessa divina. Então, após a vinheta, vamos conhecer a história deste famoso cântico natalino. Há muita controvérsia sobre quem é o autor deste hino tão conhecido, tão cantado e gravado por cantores famosos. Alguns deles: Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Frank Sinatra, Mariah Carey, Plácido Domingo, entre outros. A música também foi usada em várias produções de cinema, televisão e teatro, inclusive o filme Música no Coração e o musical Cats. Digamos que este é um hino clássico natalino. Ele foi escrito provavelmente por volta do século XVIII, ou seja, 1700 e alguma coisa. Originalmente em latim, por um monge ou padre inglês. Há alguns que creem que a sua composição tenha ocorrido ainda antes, por volta do século XIII, ou seja, 1200 e alguma coisa. Há alguns ainda que atribuem a sua composição ao rei de Portugal, Dom João IV, que nasceu em 1604 e morreu em 1656, sendo que é conhecido por alguns como o hino de Portugal, porque costumava ser tocado na capela da Embaixada de Portugal em Londres, na época de Natal. Mas a pesquisa histórica tem demonstrado que, provavelmente, seu verdadeiro autor é John Francis Wade. John Francis Wade nasceu em 1711, na Inglaterra. Era filho de um comerciante de tecidos e mudou-se para a cidade de Douai, na França, refugiando-se da perseguição religiosa promovida pela rebelião jacobina. Foi morar em uma faculdade inglesa que servia de moradia para os perseguidos políticos e religiosos da rebelião de 1745. Wade era professor de música e copista e vendia suas cópias nas casas e nas capelas. O primeiro manuscrito deste hino, que associava letra e música, foi publicado em 1751 na coleção de John Francis Wade, intitulada Cantos diversi Dominicis et Festis per Annum, que em português é Diversos Cânticos para os Domingos e para as Festas do Ano. Embora muitos defendam a autoria do hino a Wade, a polêmica ainda persiste.
Acredita-se que tenha sido introduzido este hino nos Estados Unidos por volta de 1782, quando foi tocado em uma missa de Natal em Boston. Existem diversas versões da letra para este hino, sendo que algumas possuem até 8 estrofes. Porém, todas remetem ao nascimento de Cristo. A influência deste hino é tamanha que, como vimos anteriormente, inúmeros artistas famosos já gravaram esta música, que é cantada em diferentes culturas ao redor do mundo, em diferentes idiomas, com arranjos para canto ou coral e até para orquestra. Um fato marcante na história deste hino deu-se durante a Primeira Guerra Mundial, em 25 de dezembro de 1914. A guerra havia começado em julho daquele ano e muitos acreditavam que terminaria até o Natal. Entretanto, ela durou até 1918. De um lado, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e de outro, a França, a Inglaterra e a Rússia. Diz a história que em um dos campos de batalha, mas eu já ouvi comentários em livros de que não foi só em um campo de batalha, foram em diversos. Soldados belgas, britânicos e franceses que estavam entrincheirados a uma distância de uns 200 metros dos inimigos alemães, sem possibilidade de movimentarem-se, tanto de um lado quanto de outro, enfrentando o frio do inverno europeu. No dia 25 de dezembro, ouvem, vindo do lado do inimigo, canções de Natal sendo cantadas. Os soldados belgas colocaram a cabeça para fora das trincheiras e viram que os alemães haviam colocado ao longo de suas trincheiras pequenas árvores de Natal. Lentamente, diversos soldados alemães se levantaram e caminhavam para a chamada Terra de Ninguém, que é o espaço entre as trincheiras inimigas. Eles foram desarmados e cantando. Do lado belga e francês e britânico, aconteceu o mesmo e eles cantaram juntos músicas natalinas, dentre elas a Adeste Fidelis, ou Vinde Fiéis. Fizeram uma trégua temporária para se confraternizarem, trocaram presentes, o presente que era possível eles trocarem, comida e cigarros, e patrocinaram até uma partida de futebol. Essa história verídica está registrada em um filme chamado Feliz Natal. A exemplo do exército celestial descrito em Lucas 2, versículos 13 e 14, abre aspas, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Fecha aspas. Nós também louvamos a Deus pelo seu amor ao nos enviar o seu Filho, e por isto cantamos. Mesmo os corações mais endurecidos conhecem, cantam e se emocionam com essas canções que nos ligam a Deus e mostram que a nossa alma reconhece nosso Pai Celeste. Mesmo na dureza e frieza dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, inimigos sentiram-se impelidos a fazer uma trégua, movidos inicialmente pela música, que tocou seus corações e literalmente desarmou-os para poderem se confraternizar, lembrando do nascimento de um bebê, que era e é o nosso Salvador. Nos aproximamos do Natal e queremos que esta data seja não apenas uma emoção passageira, uma lembrança de momentos felizes entre familiares e amigos, mas uma paz duradoura que permaneça em nossos corações todos os dias, em todos os momentos, mesmo diante das dificuldades que vivemos neste mundo de hoje. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.